Boa tarde. Então, queria agradecer a presença de todos neste longo seminário de um mês do Arquivo Geral da Cidade. Essa semana a gente tem essa mesa sobre os arquivos e administração pública, e na quinta-feira à tarde a gente tem um curso do professor Franklin sobre paleografia. Então eu queria chamar a mesa para compor o professor José Maria Jardim, que é professor titular do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Sua pesquisa atual é sobre governança, arquivística contemporânea, traços e reconfigurações das políticas e sistemas públicos nos arquivos no Brasil. Professor do Programa de Pós-Graduação em Memória e Acervos da Fundação Casa de Rui Barbosa, coordenou o mestrado profissional em Gestão de Documentos e Arquivos da Unirio, de 2011 a 2015, do qual foi seu professor até 2018. Ele foi técnico em assuntos culturais do Arquivo Nacional e foi diretor dessa casa em 1992, que a gente agradece bastante. Essa parte é fundamental. A professora Margarete Silva é doutora em História pela Universidade de São Paulo, membro da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos, professora credenciada no Programa de Pós-Graduação em Memória e Acervos da Fundação Casa de Rui e professora adjunta do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense. E a professora Clarice Pinto, professora adjunta do Departamento de Ciência da Informação e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, ambos da UF, coordenadora do curso de graduação em Arquivologia da UF e doutora em Ciência da Informação pela ECA USP. Muito obrigada. Então, nós estabelecemos uma dinâmica de mais ou menos uma meia hora para cada um. Nós vamos começar com o professor Zé Maria, a professora Clarissa e a professora Margarete. Cada um mais ou menos tem 30 minutos para falar. Todas as palestras estão sendo gravadas e depois vão estar no canal do YouTube do arquivo. Então, damos a palavra ao professor Zé Maria Jardim. Muito obrigada. Boa tarde a todas e todos. Quero agradecer o convite por estar aqui hoje e parabenizar a todos, os organizadores, os participantes. Nesse momento, eu acho que é especialmente importante celebrar os arquivos e, nesse caso, o nosso querido Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, nos seus 125 anos, uma instituição que eu tive a honra de dirigir, que faz parte da minha vida profissional, pela qual eu tenho um imenso carinho. E ao pensar nisso, eu lembrei do que foi comemorar os 100 anos do arquivo, que foi um momento também de extrema mobilização dos servidores, dos usuários do arquivo. Foi um belo momento e a gente sabe que essas efemérides elas têm que ser usadas pelas instituições para celebrar a existência, a sobrevivência delas, a resistência e para suscitar o tipo de reflexão que esse conjunto de mesas e atividades que o Arquivo da Cidade organizou está propiciando. Além do que, esse é um ano significativo, tem 180 anos do Arquivo Nacional. Né? Quando a Beatriz me convidou para participar dessa mesa, e ainda mais com duas colegas que me são muito caras, eu pensei sobre esse tema, né, e o que realmente o evento pretendia com esse tema. Né? E eu comecei a refletir um pouco sobre como essa relação arquivo, e eu entendo o arquivo público e a administração pública, como isso é uma equação crucial na história dos arquivos,
na história do Estado, e no caso do Estado brasileiro, e na arqueologia brasileira. E como essa equação ela começa a ser reconhecida e é explorada do ponto de vista conceitual e político, nos anos 80, no bojo do processo de modernização do Arquivo Nacional. Essa reflexão sobre essa dimensão conceitual e histórica envolvendo arquivo público e administração pública, eu me arrisco a afirmar, no mínimo como uma hipótese que eu acho consistente, que ela ganha um relevo inédito no Brasil, exatamente no marco desse processo de modernização do Arquivo Nacional, que transcende as fronteiras do Arquivo Nacional e de várias formas toca, naquele momento, arquivos estaduais e municipais. E essa chave conceitual e política, arquivo público, administração pública, que hoje pode parecer às vezes muito óbvia e às vezes completamente ignorada, ela foi, naquele momento, foi um momento fundador, de alguma maneira, né? Não que, evidentemente, essa discussão não tivesse sido contemplada antes, inclusive no próprio Arquivo Nacional, por exemplo, na gestão do José Honório, né? Na qual, e aqui eu encontro prazerosamente alguns colegas daqueles anos no Arquivo Nacional, né? E que sabem muito bem como a gente bebeu, né, no José Honório naquele momento, em busca de questionamentos e de possíveis linhas de reflexão. Mas, naquele momento, essa problematização, no marco da discussão, dos embates e do afã de democratização do país, ganha, ao meu ver, uma configuração inovadora, né? Então, eu acho isso importante de ser comentado aqui. E, portanto, quando eu recebo o convite, eu fiquei me perguntando por que nós ainda patinamos no déficit histórico dessa equação, né? E, apesar dos avanços que havíamos alcançado, e que, ao meu ver, em muitos aspectos, nós estamos, no momento, perdendo. E, de antemão, né, quero deixar claro que aí não vai nenhuma nostalgia da minha parte, né? Mas eu recuperei um pequeno texto sobre isso, que eu acho importante ser lembrado nesta discussão. E começa assim: ficção. Esta foi a conclusão a que me vi obrigado a chegar sobre o Arquivo Nacional quando assumi sua direção em junho de 1980. Apesar de conhecer a difícil situação funcional em que se encontrava e de perceber a dimensão dos problemas institucionais a serem enfrentados, jamais poderia imaginar o grau de abandono físico e de inadequação do órgão aos mais elementares formatos modernos da administração pública. Ainda pior era o total desconhecimento sobre a metodologia desenvolvida em outros países e a incapacidade de refletir sobre os equívocos conceituais e os erros técnicos que se repetiam ano após ano, sem qualquer questionamento. Segundo diversos especialistas chamados a opinar naquele momento, o Brasil apresentava, inclusive por suas dimensões continentais, uma das situações mais graves já encontradas no mundo.
Não havia um prédio adequado à guarda e à conservação dos documentos produzidos pela Administração Pública Federal. Não havia uma lei que assegurasse a necessária autoridade ao exercício de suas atribuições constitucionais. Não se dispunha de um quadro técnico e científico capaz de tornar possível o desempenho das funções institucionais de recolhimento, guarda e organização dos documentos públicos, dos quais o país necessitava, ou sequer de refletir sobre uma política nacional de arquivos. Finalmente, não contava com recursos financeiros mínimos para o desenvolvimento de suas atividades, nem com um formato institucional que permitisse o exercício de suas funções técnicas fundamentais. Era um círculo vicioso que fazia do Arquivo Nacional uma instituição técnica e administrativamente inviável. Esse é um artigo da Celina Amaral Peixoto, publicado na Revista do Patrimônio Histórico em 1986. É interessante como nesse artigo a partir daí a gente identifica uma série de itens que continuam absolutamente relevantes e pertinentes, em que pese os evidentes e fantásticos avanços que nós alcançamos em vários desses aspectos. Então, quando o texto menciona abandono físico, esse é um problema que muitos arquivos públicos no país ainda vivem. Isso significa, por trás dessa afirmação, você tem a falta mesmo, né, de condições materiais básicas, né, para armazenamento dos acervos. Né. Ano passado eu orientei uma dissertação sobre o Arquivo Público de Macaé. Acho que a Bia esteve na banca, da Juliana Alvi. E é impressionante, porque o arquivo, de alguma maneira, foi concebido com esses avanços conceituais. Mas, quando ela vai investigar o que é aquilo, e ela já tinha algumas questões que a levaram à pesquisa, é algo impressionante, é exatamente isso aqui. Exatamente isso. Né? Então, tem o balanço desses 30 anos dessa equação, arquivo público e administração pública, a gente tem feito, né, com mais ou menos consistência, mas talvez premidos pela conjuntura, né, atual, eu acho fundamental que essas questões sejam colocadas, porque aí entra, por exemplo, a questão da inadequação organizacional. Né? Claro, atrás de cada um desses itens pontuados se gerou uma agenda que nutriu essa equação e que de alguma forma ainda nutre, mas sem o vigor que essa discussão teve até início dos anos 90. Então, por exemplo, inadequação organizacional. Né? Eu trabalho muito com isso porque minha área de interesse é aquilo que Mata Castiglione, na Espanha, chamava de macroarquivística, né? O estudo das políticas, das estruturas, dos sistemas, que não pode nunca ser desassociada da dimensão microarquivística. São duas faces da mesma moeda e o arquivista tem que, no plano público ou privado, lidar com essas dimensões, as suas profundas interrelações e dialetizá-las. Essa questão da inadequação organizacional saiu, de alguma forma, de pauta. Isso tem a ver com como é a estrutura organizacional dessas instituições, sua vinculação, né,
Isso era um problema evidente. Nesse mesmo número do IFAM, eu publiquei, né, naquele momento, um artigo sobre isso, né, ousando, inclusive, propor uma espécie de normalização dessas estruturas. A questão do conhecimento arquivístico é evidente que a gente deu um salto enorme nesse sentido, né? Isso é muito claro. Porém, né, ao mesmo tempo, parece que nós perdemos um cosmopolitismo que era muito forte na arquivologia brasileira e que foi fortemente incentivado por esse processo dos anos 80. A gente tinha, né, diálogos com várias experiências internacionais. Isso foi muito fomentado naquele momento. Vários de nós nos beneficiamos disso, e também fora do Arquivo Nacional, porque muitas vezes o Arquivo Nacional conseguia bolsas para profissionais de estados e municípios. E havia né, sem um projeto claro de produção de conhecimento, mas como estava havendo produção de conhecimento, no sentido de produzir metodologias que até então não tinham sido produzidas, que, né, a ideia de diagnóstico arquivístico toma as configurações teóricas, metodológicas que toma nesse momento, né? E a gente, inclusive, de alguma maneira, exportou isso no plano da América Latina. Então, existia, né, um cosmopolitismo que não era só do Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional liderava isso, mas isso tocava diversos setores da arquivologia no Brasil. E isso significava diálogos com Europa, França e Bahia. Hoje, como eu digo,